Bom dia, meus queridos amigos, irmãos e irmãs da La Vila Isabel. Eu gostaria de deixar uma breve mensagem com vocês aqui hoje. Nós estamos, quase 3 meses agora dentro da quarentena. E para mim tem sido um grande momento de aprendizado. Eu fico pensando nas lições que o Senhor queira demonstrar ou nos ensinar com esse período de confinamento. Eu espero que essas experiências possam estar ajudando vocês a fortalecer o testemunho e o relacionamento familiar. Eu acho que mais do que nunca, a oportunidade para alcançar bons diálogos e despender momentos de qualidade com a família nunca se tornou tão necessário. Mas ao passar todo esse tempo dentro do mesmo teto, dentro do mesmo lar, eu gostaria que nós pudéssemos olhar um pouquinho para trás e realmente pensar se nós estamos realmente tendo esses momentos de qualidade, ou se esses têm sido momentos difíceis para cada um de nós. Gostaria de compartilhar uma ideia com vocês, que isso foi dito em 2016 pelo Elder M. Russell Ballard. Ele hoje é o presidente interino do Quórum dos 12. E na conferência de abril de 2016, ele falou sobre conselhos de família. Ele diz assim: creio que os conselhos são o modo mais eficaz de se obter resultados reais. Além disso, sei que os conselhos são a vontade do Senhor e que Ele criou todas as coisas no universo por meio de um conselho nos céus, conforme mencionado nas Escrituras Sagradas. Então, ele fala sobre a importância de conselhos, né? E quando nós falamos de conselhos, nós pensamos na organização da igreja. A organização da igreja ela é formada por conselhos. Nós sabemos que existe dentro de uma ala um conselho. Ele assemelha a família ao conselho que existe dentro da ala. Ele diz assim: a família funciona como uma ala. Quando o bispo envolve os membros do conselho da ala, ele pode resolver problemas e realizar muitas coisas boas de maneira que jamais faria sem a ajuda do conselho. Veja só, o bispo pode resolver problemas e realizar muitas coisas boas de maneira que jamais faria sem a ajuda do conselho. Então, o bispo ele não está só. Ele tem os membros da igreja que o apoiam, os membros da ala, e ele tem a liderança da ala, que compartilham de ideias e o ajudam a tomar decisões. Daí ele complementa dizendo: de modo semelhante, os pais precisam envolver todos os membros da família para lidar com os desafios e as adversidades. Assim, o poder do conselho da família é colocado em ação. Quando os membros do conselho sentem que fazem parte de uma decisão, eles passam a apoiá-la e resultados positivos específicos podem ser atingidos. O Elder Ballard, então, ele fala sobre 4 tipos de conselhos de família. O primeiro conselho é o conselho geral da família, formado por toda a família. A gente pode confundir o conselho geral da família com a reunião familiar. E o conselho da família não é a mesma coisa que a reunião familiar. Ele diz assim: este conselho reúne-se para discutir os problemas familiares, planejar as finanças, fazer planos, apoiar e fortalecer uns aos outros, orar uns pelos outros e pela unidade familiar. Este conselho deve se reunir em um momento previamente designado e é normalmente mais formal do que qualquer outro tipo de conselho de família. Uma vez que a reunião familiar ela é voltada para a gente
ensinar o evangelho uns aos outros e ter uma atividade legal e depois comer um bolo gostoso. No conselho da família, ele fala que esse é um conselho voltado para se discutir finanças, planejamento e um momento de fortalecimento da família. Esse é o conselho da família, conselho geral da família. O segundo conselho é o conselho executivo da família, que é um conselho formado pelos pais entre si. Então, se você é um pai solteiro, um pai sozinho, esse conselho é entre você e o Senhor. Se você é casado, esse conselho é entre você e o cônjuge. O conselho executivo da família, esse conselho do qual eu falo, é uma boa ocasião para esposa e marido falarem sobre seu relacionamento pessoal um com o outro. Quando o Elder Harold Billy realizou nosso selamento, isso quem está falando aqui é o Elder Ballard, ele falou que ele aprendeu um princípio que, ao seu ver, é útil para todos os casais. O Elder Harold Billy disse na época: nunca vão dormir sem se ajoelharem juntos, de mãos dadas para fazer suas orações. Essas orações convidam o Pai Celestial a nos aconselhar pelo poder do Espírito. Então eu gostaria de deixar 3 desafios com vocês, com todas as famílias da ala. O primeiro é que marido e mulher não deitem para dormir sem antes se ajoelharem juntos, de mãos dadas, para fazer uma oração. Esse é o primeiro conselho, ou o primeiro desafio. Eu vou falar dos dois outros desafios na sequência. O terceiro tipo de conselho de família é um conselho que é limitado. Nesse conselho, ambos os pais passam um tempo com um filho individualmente em um ambiente formal ou informal. Essa é uma oportunidade para conversar sobre tomar decisões com antecedência quanto a coisas como o que ele ou ela vai ou não vai fazer no futuro. Então essa é uma oportunidade onde os pais se reúnem com apenas de um de seus filhos. E ali vocês falam sobre metas, vocês falam sobre as aspirações e os planos que os filhos, que seu filho tem para o futuro. E é um momento então de poder ouvi-lo e de dar conselhos. E, acima de tudo, de demonstrar o amor que você tem pelo seu filho. Esse é o terceiro tipo de conselho, que é o conselho limitado. E o quarto conselho e último é o conselho individual, onde um dos pais se reúne com um de seus filhos. E esse é um conselho que pode ser feito de maneira informal. Às vezes você saiu para pegar um hambúrguer, para aqueles que têm uma dieta, né? Não sei, sai para comer uma fruta. Mas enfim, é um momento em que você despende sua total atenção com apenas um de seus filhos. Então é um dos pais com um dos filhos. Uma entrevista informal é uma conversa. E ali é um momento onde vocês podem criar um relacionamento de confiança e poder aprender juntos, um com o outro. Então tá bom. Até então eu falei de 4 conselhos e falei de um desafio. O segundo desafio é semelhante ao primeiro, onde o casal não deve se deitar para dormir sem antes fazer uma oração de joelho e de mãos dadas. Eu gostaria de fazer disso também um desafio familiar. Então eu gostaria de convidar a todas as famílias da ala, a partir de hoje, a, antes de se deitar, se ajoelhar em família, de mãos dadas, e fazer uma oração. É apenas uma oração. Não estou falando do estudo do Vem Segue-me, não estou falando da reunião familiar,
Eu estou falando apenas de, antes de se deitar, fazer uma oração de joelhos e mãos dadas em família. Perfeito? Para concluir minha mensagem, e daí então falar sobre o último conselho. Eu gostaria de fazer das palavras do profeta Alma as minhas palavras, quando ele disse: aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e ele dirigir-te-á para o bem. Então, em todos esses 4 tipos de conselho que eu mencionei aqui, convidem o Senhor para fazer parte desse conselho. Com ele, nós podemos abrir o nosso coração, nós podemos falar dos nossos anseios, podemos falar dos nossos medos, podemos falar das nossas metas, e nós podemos sempre pedir por ajuda. Meus amigos, apenas uma pessoa precisou passar por essa vida e sofrer tudo o que sofreu sozinho, porque fazia parte do plano. Mas para nós, nenhum de nós precisamos passar por essa vida sozinho. Por isso que o Senhor nos deu uma família. Essa família pode ser apenas você e seu cônjuge, pode ser apenas você e seus filhos, e pode ser às vezes apenas você e o Senhor. Mas nenhum de nós precisamos passar pelos desafios da vida sozinho. E se nesses desafios você achar que a liderança do sacerdócio da igreja pode ajudar, por favor, não hesitem de me procurar para a gente poder sentar e conversar. Não há problema, não há desafio, não há pecado que não possa ser abençoado ou ser resolvido através da expiação de Jesus Cristo. Nós não podemos afundar a tal ponto que não nos seja permitido ver a luz da expiação. Então confiem em Deus, confiem em Jesus Cristo, confiem no sacerdócio e permitam ser ajudados. E convido-os a implementar esses 4 tipos de conselho em seus lares. E proponho que hoje, em algum momento do seu dia, você possa sentar com sua família e estudar esse discurso. Mais uma vez, é um discurso do Elder do Elder Russell Ballard. Ele é o presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos hoje em dia, e é um discurso da Liahona de abril de 2016. Tá bom? Fiquem em paz, meus amigos. Façam do Senhor um integrante da sua família. Eu presto meu testemunho de que Deus vive, de que Ele nos ama, de que Jesus é o Cristo, de que Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Redentor. E através desses conselhos, nós iremos com muito mais facilidade conseguir vencer nossos desafios. Então, se você tem dificuldade hoje em seu relacionamento conjugal, ou em seu relacionamento familiar, em seu relacionamento profissional, em seu relacionamento com Deus, busque a Cristo. E eu prometo que vocês receberão a ajuda que vocês precisam, porque através dele, todas as coisas são possíveis. Eu presto o meu testemunho de que Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.